verdadeiro às questões do público. Eu pediria que as pessoas fizessem questões relativamente rápidas, para que o Márcio pudesse responder ao maior número de pessoas. Eu pediria que as pessoas dissessem o seu nome nessa apresentação. Bom, meu nome é Robert, sou pesquisador da FE. Gostaria de fazer uma questão extremamente pontual, mas é algo que me incomoda um pouco com relação à média de anos de estudo no Brasil, porque geralmente é considerado também um dado, as crianças estão também nessa média, né? Não, até a partir de que idade? A partir de 16. Não, essa é a questão que eu queria levantar. Até que idade estão sendo considerados? Boa tarde. Eu sou Fritz, aqui da Fundação, sou coordenadora do Grupo de Indicadores Sociais e Ambientais. E assim, mas eu acho que está ótimo esse trabalho de ideias, né? Acho que tem uma série de dados. Mas o que sempre me chama a atenção, eu sei que é só um quadro do impacto, né? É que você coloca a questão de gênero. A questão de gênero é a questão das etnias, principalmente do afrodescendente. Né? Porque isso vai ter na questão da pobreza, extrema pobreza. Então eu peço que vocês, nos próximos, vocês se incorporem. Eu queria saber se vocês apontam algum motivo para esses desempenhos, especialmente na questão do rendimento médio do trabalho, que o Rio Grande do Sul ficou abaixo da média da região. Existe algum, vocês chegaram a perceber algum motivo para isso? Assim? Claro, o motivo dos outros estados cresceram mais, mas tem alguma razão aqui, algum efeito, tem algum setor da economia, por exemplo, que tem levado a isso? Eu me estranhei a falta de informações sobre saneamento básico. Tem informações sobre o telefone celular, acesso à internet, saneamento básico. Acho que foi uma percepção. A máscara sobre essas questões. Vai ser bastante rápido, é o seguinte, eu vou convidar vocês a lerem o trabalho, porque tem um anexo com essas informações que vocês levantaram muito apropriadamente, tá certo? É que o grupo que fez o trabalho escolheu alguns indicadores. Eu até mesmo olhando achei melhor que faltariam outros, tá certo? Uma coleta de lixo, mas esses dados estão no anexo estatístico. Não tiveram aqui na nossa apresentação, foi de uma escolha arbitrária de um padrão. A nossa preocupação fundamental é de que maneira nós possamos cada vez estarmos mais capacitados para ter uma visão holística do quadro social. Tá certo? Então, tudo bem, o emprego cresceu, mas veja bem a desigualdade, mas também não está coletando lixo, está morrendo muita gente. Como é que a gente tem essa visão toda? Porque, infelizmente, nós somos aqui todos herdeiros, não é? De uma produção especializada no conhecimento. Especialista é muito importante, mas é aquele que sabe cada vez mais de coisa nenhuma, no fundo. É isso. Só tendo aquele ponto e aquele outro, não é minha área. Então, como é que nós nos capacitamos, especialmente nós que pertencemos à administração pública, a oferecer aos gestores essa visão? Porque, vamos e venhamos, independente de ideologia, de partido político, mas em geral, tá certo, na experiência nossa democrática, tá certo? Os governos, na área econômica, tem equipe, tem coordenador, tem metas,
uma das coisas, né, que eu mais dificuldade tinha para aprender quando fiz a graduação, o tal do superávit primário. Hoje qualquer um domina o tal do superávit primário. Tu não sabe do superávit primário, porque esse tema é tratado recorrentemente. Todo dia, o superávit primário vai crescer, vai aumentar a inflação. Tem comentaristas econômicos. Na área social, em geral, não tem coordenação na área social. Tá certo? Não tem coordenador da área social. Não tem metas da área social. Não, cada área tem, educação tem, mas qual é a meta que você diz? Aquilo ali muda a realidade do geral. Não tem colunista social. Não, social não tem, mas o fulaninho, com a fulana, não, coisas que interessam. O social só aparece na mídia como tragédia. Morreram tantos por falta disso, daquilo, o médico não atendeu, faltou luz no hospital, só como tragédia. O que de fato muda o social? Como nós olhamos do ponto de vista do todo. Então é um esforço, nós não temos a saída, e eu agradeço aqui os comentários em relação à falta, mas eu os convidaria para observar no anexo, eu imagino que todos eles estejam aí. Em relação ao diferencial da evolução do rendimento do trabalho, na minha forma, eu não tenho elementos para poder dizer porque, até porque nós estamos divulgando amanhã no Paraná essas informações, precisa fazer agora uma olhada o que explicou essas diferenciações. E foi uma opção que nós tomamos também por não apresentarmos indicadores que permitissem ranquear, porque é outra trajetória para o Estado governado pelo X está indo melhor que o governado. Não, isso não ajuda em nada. Se nós queremos olhar o Brasil como um todo, é um mundo só. Como é que nós vamos nos tratar de uma maneira mais adequada? Certo? Como é que os dados ajudam a mudar a realidade? Passamos para uma segunda palestra. Boa tarde, meu nome é Isane e eu sou da CTB, Central Sindical. Quando tu falas ali das complementações de renda que não vêm do trabalho, é captado o Bolsa Família na pesquisa? Boa tarde, meu nome é Álvaro Magalhães, Secretaria do Planejamento. Os indicadores escolhidos pelo IBGE para o perfil estadual são homogêneos entre os estados, ou seja, são os mesmos. O que eu imagino, Márcio, que tenha esteja levando boas notícias por todo o Brasil. Tá? Mas, em geral, eu imagino que a situação social... E aqui eu queria fazer um comentário, tá? porque tu és gaúcho, tá? Então tu não só acompanhas essa situação olhando de fora, agora de Brasília, dentro todo, tá? Mas tu também acompanhas aqui rotineiramente, vamos dizer, discussões sobre o Rio Grande do Sul. Tá? E aqui é só um comentário que eu queria compartilhar, tá? e que ela é muito controversa, para mim ela não traz surpresa. A gente tem escrito alguns documentos mostrando que uma certa ideia de marasmo, de crise que reina relativamente à situação do Rio Grande do Sul em relação a si mesmo, se nós estivéssemos em crise, certo? Num oceano, fôssemos uma ilha de marasmo, vamos dizer, num oceano de prosperidade, ela não se justificaria. Ou se ela se justificaria, ela é um mistério que precisa ser explicado. Por exemplo, perder participação relativa no PIB no Rio Grande do Sul não se configura, não indica uma situação de crise para o Rio Grande do Sul. Mudar o perfil, ter deslocamento de algumas indústrias, de algumas atividades econômicas regionalmente no Brasil, ter alguma mudança de perfil, não é indício necessariamente crise. Então eu acho que essas boas notícias que tu traz aqui para nós, elas causam também um pouco de uma flexibilidade positiva em relação à nossa situação e essa sensação que eu estou aqui, que eu vejo que ela é muito presente em debates, tal situação, e que a gente tem escrito alguns documentos contrarrestando essa ideia, né, em várias situações. Então, agradecemos aqui, Salvatore. Salvatore do Grupo de Indicadores Sociais, primeiro país. Nós
assim como o Rio Grande do Sul, sempre quando a gente compara o Rio Grande do Sul com os outros estados, a gente está sempre terceiro, quarto, quinto lugar, por aí vai. Um ano a gente está bem em educação, outro ano está bem em saúde, e vai sempre modificando a posição. E nessa média geral, né, a gente está sempre entre os 4, 5. Claro, nós somos a quarta economia também, bem fantástico. Então, essa avaliação que vocês fazem do desempenho, o ritmo, a gente, nós, como gaúcho, a gente está tendo. Ver que os outros estados, claro que eles passaram um patamar também abaixo do nosso, né? Aí quando tu avança qualquer coisa, tu cresce. Né? Mas nós, mesmo com essa situação, em termos de PIB, de participação na riqueza nacional, importante, a gente não consegue avançar mais do que poderia. A gente teria potencial de avançar mais e não fazer. Então traz a questão, por exemplo, do rural, né, que tem melhorado e tal. O rural, a gente sabe que a pequena propriedade, né, familiar do Rio Grande do Sul sempre foi importante. Aqui também nasceu o MSP, aqui teve um movimento importante. Aqui nós mandamos gaúcho para toda a parte do Brasil. E os que ficaram tão garantindo renda, mas ficou um segmento, mesmo que a pequena propriedade seja importante, ficou um segmento que puxa, ao menos aqueles salários daquelas pessoas que estão trabalhando, essa renda, né, com um agronegócio. Né? A gente sabe que a pequena propriedade é um escoador assim, em época de crise, que nas décadas de 60, 70 foi importante para o colchão de amortecimento das crises, e hoje cada vez mais a gente vê que isso não é possível. E se a gente vai para as grandes cidades, inclusive Caxias, São Leopoldo, o problema assim, da violência, da questão da droga, da falta de perspectiva para o jovem ainda está muito presente. Então, quando tu apontas os dados da violência, a gente, um Estado rico, como é que pode ter tanto conflito, tanta miséria ao mesmo tempo? Como é que se dá esse cadinho? Isso a gente exportando gente para fora do país. Desculpe, nós consideramos o Rio Grande do Sul, a República da Pelatina, desculpe, nós mandamos gaúcho para fora do estado, e esses que permanecem aqui a gente não consegue atendê-los. É isso. Então, mais uma pergunta. Eu sou Golmez, economista. Só um pequeno comentário, dois pequenos comentários. Primeiro, pós-financiarização nos Estados Unidos, por exemplo,
talvez mais do que para crianças e adolescentes. Ao mesmo tempo, nós vimos que nós ainda não temos nem o Estatuto da Juventude aprovado no Congresso Nacional, né? O arcabouço de políticas públicas voltado para esse segmento ainda bastante precário. Obviamente, a partir de agora, como tu mesmo falaste, os gestores públicos têm que ficar mais atentos às políticas públicas voltadas para esse novo cenário demográfico. Então, eu pergunto assim, eu estou sem aqui a publicação, mas há no estudo um recorte etário a respeito desses indicadores? Essa é a primeira pergunta. A segunda é em relação à população rural gaúcha e brasileira. A pesquisa demonstra uma melhora considerável da população rural em relação à população urbana. Vários indicadores que apareceram. Quais seriam os elementos que poderiam nos explicar ou nos trazer pistas em relação a isso? Teria uma relação direta aí com as políticas públicas? Teria, enfim, o que poderia compor esse cenário do ponto de vista das explicações? Thomas, Deixa eu tentar responder e a gente vai fazer uma rodada, tá? Obrigado pelas questões. De forma muito rápida, o Bolsa Família está presente nesse conjunto de recursos que constituem essa transferência, mas o recurso mais importante dentro da transferência é a Previdência Social. Por isso que o tema da cobertura da Previdência é muito importante. Muitos falam, veja, dos 22% do PIB que nós comprometemos na área social, educação, saúde, habitação, transporte, 11% do PIB, a metade é com a Previdência. Então, a Previdência é um recurso espetacular no enfrentamento social. Os temas, o Alto levanta uma questão que fez pensar no processo de envelhecimento, mas no início da década passada, lá em 2001, 2012, nós fizemos uns colegas um estudo chamado Atlas da Exclusão Social no Brasil. Para pegar os indicadores, comparar um pouco os 2000 com os anteriores, e eram dados muito difíceis de divulgar, porque de maneira geral houve um sério retrocesso. Eu me lembro de uma passagem que você estava perguntando, estava lembrando, vamos divulgar o indicador de exclusão social por municípios no Brasil. E acho que no dia anterior tinha saído no jornal da noite, uma coisa assim, que lembrei qual cidade, tal cidade era a cidade com maior exclusão social do Brasil. Isso é em 2002, 2013, mesmo assim, aí a coletiva está jogando, tá explicando, assim, assado, feito, tal cidade. Aí a pergunta levantou uma pessoa. Eu queria saber, eu sou da cidade essa que vocês estão dizendo que é o maior indicador de exclusão social. Aí deu uma certa tensão entre nós, né? Que era o município do Pará. Então, eu queria saber de que ano são esses dados. Os dados são de 2000. Bom, é da gestão passada. Então tem esse aspecto dos dados dos anos que são importantes. Em relação ao tema regional, né? Mudanças regionais, as informações que nós temos na Wikipédia, olhando o Brasil, que na verdade apontam para um novo regionalismo, que pode dar a sensação de decadência para alguns estados, especialmente o Centro-Sul, que foram, ao longo do século XX, os estados que protagonizaram a expansão brasileira. O que nós estamos observando é que outras regiões estão crescendo muito mais rapidamente, até pelo perfil exportador brasileiro. O Centro-Oeste vem crescendo muito mais rápido, o Nordeste e o Norte. Isso não significa decadência para os outros estados que crescem menos. Certo? Então, vamos dizer, o sonho de consumo dos brasileiros, né, ao longo do século passado era ser São Paulo. O Brasil era um trem puxado por São Paulo, o sonho era ser São Paulo. O São Paulismo, né, que liderou de certa maneira a expectativa de muitos governantes. Chegamos ao limite, né, de montar uma mini São Paulo no meio da floresta amazônica, que foi a Zona Franca de Manaus. São Paulo não lidera mais. São Paulo não lidera mais. Então,
Nós estamos vivendo um outro contexto de regionalismo e precisa ter muita clareza a respeito disso. Esse novo regionalismo vem acompanhado, no nosso modo de ver, tá certo? Com o surgimento de novas elites. Então também há uma tensão de elites tradicionais, tá certo? Com novas elites, pouco conhecidas, pouco estudadas. Não sei se vocês perceberam, a gente está aqui numa tentativa também de abrir uma agenda mais ampla de estudos. Novas elites que emergem, tá certo? Da estrutura econômica que se constrói no país. Nós estávamos, proposta da semana passada, numa oficina discutindo para onde vai São Paulo, tá certo? Porque o Estado, na crise de 1873, tá certo? Enfrentamento ao problema do velho agrarismo e da escravidão, o Estado saiu na frente, tá certo? Montou uma produção de café sustentada no trabalho não escravista e se integrou no fluxo comercial nacional. Aquele Estado teve saída. Na crise de 29, o Estado mais atingido, tá certo? O café, principal produto, cai 70% do seu preço, o Estado, uma destruição das fazendas, mas o Estado se reconstitui, tá certo? E lidera a industrialização. Tá? O que vai acontecer agora com essa crise que nós estamos vivendo? Uma crise de longa duração, uma crise que está rebatendo o Brasil de forma muito diferenciada. Bom, o Rio Grande do Sul caberia também, nessa perspectiva, nos parece interessante olhar nas grandes crises, porque países como o nosso, países periféricos, né, tem um diferencial de reposicionamento do mundo no período de crise. E nós estamos diante de um período profundo da crise internacional. Em relação ainda ao tema, bom, a questão dos ganhos sociais, os avanços sociais. A década passada foi de fato uma década muito satisfatória do ponto de vista dos avanços, a respeito do atraso que o Brasil tem, um país ainda subdesenvolvido. Tá? Nosso modo de ver, os avanços sociais serão cada vez mais graduais. No Rio Grande do Sul, né? 3%, 2,poucos% da taxa de miserável. Você atuar sobre o miserável agora, numa parcela tão pequena, não é tão simples. Se for ano passado, então vai precisar mais sofisticação de políticas, maior monitoramento. As mudanças vão ser depois da vírgula, então vai exigir um outro patamar do ponto de vista das aplicações de políticas públicas e no monitoramento, que até agora a gente não estava muito preocupado. O tema da violência, que é um tema que foi também levantado aqui, é um tema que precisa ser melhor estudado. A nosso modo de ver, ele tem sido tratado apenas tão somente como um problema de caráter de repressão. Precisaria um estudo, né? Convidaria os amigos aqui a fazer um estudo sobre a violência no Rio Grande do Sul. Uma pesquisa que tivemos acesso, mas ela não sei se ela é uma referência para o Brasil ou para os diferentes casos de violência, olhando os homicídios. De cada 100 homicídios, né, nessa pequena pesquisa que foi feita, de cada 100 homicídios, 5 assassinatos são feitos por conta do crime. Um roubo de casa, banco, um roubo, um assassinato, 5 em cada 100. 15 em cada 100 são mortos pela polícia. Então, crime, polícia, matam 20 em 100. 80 são crimes banais, são mortes banais, que derivam da relação social. Certo? Aquela morte, o assassinato no bar, pisou em cima de um e no trânsito. Então, a questão da violência no Brasil, veja, isso é um estudo de caso, nem sei se isso é aplicável, mas estou convidando-os para ampliar a agenda de pesquisa. Vamos estudar melhor. Se isso for uma verdade no Brasil, se a maior parte dos nossos homicídios derivam de uma relação social, a repressão pouco vai ajudar, embora seja necessária. Ou vamos botar policial em cada cruzamento de trânsito, cada bar, não. Tem um outro aspecto para ser considerado certamente em relação ao tema da violência. O tema da integração das políticas públicas, se isso tem diferença em relação a municípios ou estados, nós não temos um levantamento para fazer essa comparação entre estados e municípios que tiveram políticas integradas ou não. Há certamente um ganho, que é onde nós estamos nos posicionando cada vez mais. Né? A Constituição de 88 foi a Constituição fundamental para o estabelecimento dos grandes complexos, certo?
sistema único de saúde, o sistema único de assistência social. No entanto, tendo em vista a complexidade da questão social, a gente está aqui puxando alguns elementos, não é? Certamente essa forma de ação verticalizada, ela se mostra cada vez mais inadequada se houver uma horizontalização das ações, né? Então, as ações integradas no plano territorial certamente têm mais destaque, mas eu não tenho informações comparativas para poder oferecer. Evidentemente que o tema da juventude não pode ser escondido por conta da mudança demográfica. Nós vamos ter, ainda nessas próximas 2 décadas, né, um período fantástico para o financiamento da reforma previdenciária. É um período que o Brasil vai ter maior parcela da sua população disponível no trabalho. Se tiver crescimento econômico, se tiver emprego, nós não vamos ter problemas da previdência como aqueles que existem nos países em que há uma transição demográfica já completa, que é maior o número de dependentes do que os independentes. Certamente vão ter esse problema para 2030, não é um problema imediato, a não ser que o país não cresça, não gere emprego. Não tem sido essa a trajetória dessa última década. Tá? É claro que o tema da juventude é muito importante, especialmente quando a gente vai falar em relação ao tema da educação e o tema do trabalho, né? De cada 2 desempregados, possui menos de 29 anos de idade, então o desemprego é um elemento que atinge fundamentalmente os mais jovens. E tem um problema educacional, né? Por que os nossos jovens, nossos adolescentes, nossas crianças têm que estudar mais do que em outros países para aprender a mesma coisa? Sobre o que explica o avanço da renda no meio rural, não temos aqui informações sobre elementos que justifiquem isso. Isso é uma agenda de pesquisa, espero que possa ter um seminário sobre isso, estudando e explicando por que o interior aqui terminou sendo melhor na primeira década do século XXI. Damos mais uma rodada de questões. Estamos no Thomas lá para iniciar, o Winter. Obrigado. Paulo Carne, da Comissão de Políticas Públicas. 2 perguntinhas, a questão da renda rural. Qual é a volatilidade do agrícola, né? Pode explicar um pouco porque 2009, ainda com uma renda muito alta no Rio Grande do Sul, no rural, mas provavelmente é mais questão de safra, principalmente. Não sei se pode ter alguma coisa sobre isso, né? Estimar um pouco essa questão da renda ali. E na taxa de analfabetismo no Rio Grande do Sul, não é uma variável histórica, a gente não espera ter uma variação ali em 2007 no rural, para 2008, um aumento da taxa de analfabetismo substancial, que é um pouco estranho, e depois cai de novo. Né? Eu espero que haja esse solucionamento, né? Esse problema da amostra, esse problema que pode ser feito, porque nós não temos dado. Bom, eu sou Hélio Spring Gonzalez, sou técnico da Fundação, sou do movimento pelos ambientes do Rio Grande do Sul. E a nossa extrema preocupação é com a extrema pobreza e a fome do Estado, e a gente tem combatido sempre algumas, pelo menos esclarecido alguns momentos que se apresentam no movimento, que eles enxergam que os problemas do Brasil estão localizados no Nordeste, como se o Rio Grande do Sul tivesse vários Nordeste, fosse perpassado por toda uma estrutura. A gente tem acompanhado os trabalhos com bastante atenção, nossa referência, mas a gente quer chamar a atenção. O Rio Grande do Sul tem algumas particularidades que conhece, quer dizer, qual é a questão do Rio Grande do Sul? Se nós dissermos que o Rio Grande do Sul tem 90 e tantos % dos domicílios que atingiram água nas casas, mas nós temos um Rio Grande do Sul grande que não tem água. Tem zona de seca, ou seja, tem uma transversalidade do Rio Grande do Sul, falta água. São condições de desenvolvimento que não existem. Claro, política pública que não tinha. Agora, só citando assim um quadro daquilo que o pessoal estava colocando. Dos 18 objetivos do milênio pesquisados por nós, 11 metas deles, a gente enxerga extrema dificuldade do Rio Grande do Sul alcançá-las até 2015. E aí começamos com uma lá que se chama Baixo Peso a Nascer, que liga com a outra que o Lapore falou da questão do saneamento. São onde existe um maior número de municípios que não atendem essas necessidades, ou seja, onde existem esses problemas. E a gente poderia dizer, recorrente à
tuberculose crescente, e aí aquela coisa que sabe que nós sabemos, nós temos um índice do Rio Grande do Sul crescente de tuberculose, mas ele é diferente aqui no Partenon, que é muito mais avistado no presídio. Ou seja, saiu de 33 para 300 para 3 mil. Então, se entende que é um momento de perceber que existe uma crise forte e que a capacidade social da população de resistir a todas essas nuances, todas essas coisas que vêm acontecendo, ela não foi recuperada em termos históricos, ou seja, de anos e muitos anos de atraso. Quer dizer, o governo Tarso, quando ele entrou, ele assumiu todas as nossas bandeiras, mas ele está iniciando esse trabalho. Está iniciando esse trabalho. Quer dizer, a Secretaria do Planejamento conseguiu colocar isso como meta dentro das secretarias, das diversas secretarias, mas a gente enxerga que se não houver um movimento maior ainda, nós vamos chegar a 2015. E isso os dados estão mostrando. Quer dizer, AIDS crescente, a mortalidade materna, a questão do salário da mulher, quer dizer, isso é uma série de problemas. E isso é o que eu trago para quem vem de fora, nesse momento de nós, para quem vem de fora. Olha, o Rio Grande do Sul tem uma extrema desigualdade. Tem a questão do aposentado, tem uma série de questões sociais no Rio Grande do Sul. Se eu for pegar, por exemplo, a questão eu trabalho com as famílias, domicílios. Se eu pego 57 milhões de domicílios que existem no Brasil, eu vou ver que, fazendo um corte da renda per capita, acima de 5 salários mínimos, já temos 5% mais ou menos, 5% de alguma coisa, tanto no Rio Grande do Sul quanto no Brasil. Sendo que a média do Brasil é 13,33 de moradores por domicílio e no Rio Grande do Sul é 2,9 alguma coisa. Ou seja, terminamos empatando em mal. E todo mundo abaixo desses 5%, ou seja, é um grande povo que está recebendo bem menos. Então, capacidade da população sobreviver, quando a gente sabe que o salário mínimo não é o constitucional, quando sabe que nós estamos dentro de um mercado globalizado, onde o salário mínimo é uma referência diferenciada nos diversos países, o nosso salário mínimo, ele é uma, vamos dizer assim, é muito fraco, ou seja, não atende a necessidade de desenvolvimento das famílias e das pessoas. Então eu chamo a atenção, nós estamos tendo sim uma catástrofe social, e pior ainda se esses 23 milhões que a ONU diz que vão cair em função da crise mundial, mais gente vai sofrer. E isso, de alguma maneira, vai respingar em nós. É isso. Mas afirmasse ainda há pouco que o Rio Grande do Sul não é tão vulnerável à crise internacional. Eu acho, por exemplo, que São Paulo, como ele sair daquelas crises, no caso de escravidão, de 29. Queria que falasse um pouquinho mais sobre isso. Né? Por que tu afirma que o nosso Rio Grande do Sul não é tão vulnerável à crise? Meu nome é Vinca, eu trabalho na assessoria da Fundação e sou editor da Artista Ensaios. A minha pergunta é mais do ponto de vista institucional, já que é uma questão que IPEA tem voltado esse tipo de pesquisa. Acho que em 2006, 2007 se falou de uma espécie de consolidação das leis sociais no Brasil. Isso saiu praticamente fora da agenda. Eu me pergunto se todas as melhorias do ponto de vista políticos sociais não são mais políticas do governo, e se houvesse uma institucionalização, como tem, por exemplo, a CLT, não haveria maior garantia no caso de mudança de governo, de processos e assim por diante. Tudo bem de questões, então? Agora tem as minhas, tá certo? Como eu vi na universidade, eu sei a importância das questões mal feitas, dificilmente chegamos a uma resposta. O tema é a renda rural. Certamente, a volatilidade da renda é uma atividade por natureza muito instável. Né? E como nós estamos trabalhando com a ideia da década, você pega 2009 e compara com 2001, então é ano, talvez a média fosse melhor, mas é uma coisa. De toda maneira, razões, né? O tema rural
várias variáveis também, né? A questão da safra, como você falou, a seca, mas também o câmbio, o tipo de produção, se é commodity, onde é que está crescendo. Então tem um pacote aí que os colegas que estudam o tema são convidados a tratar. Dados de amostras, como da PNAD, são também complicados, certo? Nós estamos andando com esses dados aqui porque a partir de abril vão chegar ao censo, e o censo vai ser mais decisivo na avaliação da década do que os dados da PNAD. Nós trabalhamos com os dados da PNAD, por exemplo, a respeito da pobreza extrema, que dava 8 milhões, e o censo deu 16. Tem um problema dos que não têm renda, então vamos entrar num dia Bismarck, né? É melhor não saber como são feitas as leis e nem as salsichas, né? Então, estatísticas entrando nos dados. Muito bem. Bom, o tema. Veja, eu esperaria que a nossa apresentação fosse uma apresentação cor-de-rosa, né? Tá tudo bem, ninguém segura esse país, tá? Estamos apenas chamando atenção, nós tivemos 2 décadas difíceis, as décadas de 80 e 90 foram décadas muito complicadas. O Brasil, em 1980, era a 8ª economia do mundo, no ano 2000 passou a ser a 13ª economia do mundo. Nós tínhamos 1.800.000 desempregados, em 80 fomos para 11 milhões de desempregados no 2000. Houve uma década muito complicada, certo? Nós estamos verificando que nessa primeira década, pelo menos um balanço preliminar, não é? Ele permite, sintético, permite perceber que há, de certa maneira, uma melhora social. Mas depois de 2 décadas muito difíceis, então são melhoras relativas. Essas melhoras ganham um pouco mais de importância quando a gente olha em outros países. Nossa preocupação nesse momento é qual a nossa capacidade de fazer com que a segunda década do século, seja tão boa quanto foi a primeira. Mas certamente vai precisar uma reformulação do ponto de vista das ações. Nós vamos apresentar aqui, nós estamos discutindo o ano 2011. Então, com dados de 2010 e 2011, não temos dos estados, no Brasil como todo. Houve melhora em 2011, mas as melhoras já não estão sendo na mesma velocidade que vinham anteriormente. Então, o que mostra que nós vamos ter que ter uma preocupação maior em como usar melhor o recurso. E veja, o gasto social está em 22% do PIB. Tudo bem que passamos tanto tempo gastando tão pouco, até justificaria gastar mais. Mas é um pouquinho o patamar do que ocorre nos países ricos. Então, aumentar recurso público, a carga tributária bruta no Brasil não é baixa. Não obstante o fato de que os ricos praticamente não pagam impostos. Poderiam perfeitamente melhorar através da progressividade da tributação, mas veja, são cada vez mais melhoras marginais, a não ser que nós tenhamos então um processo de maior tensão do ponto de vista de reformas que a gente não fez até agora. Uma profunda reforma do Estado, uma profunda reforma tributária, uma profunda reforma agrária. Ou nós entraremos num campo de reformas mais profundas, ou os avanços serão menores e que exigirão, na verdade, um aprimoramento das políticas que têm sido feitas. O Bolsa Família vai nesse sentido. O Bolsa Família, há mais famílias para ampliar os recursos? Não, evidentemente que há, mas é na margem. Tudo bem, no Brasil, 700 mil famílias na margem, mas em 12 milhões. Agora, o que você vai fazer com esse contingente da população que recebe recursos? Como é que vai sair da pobreza? Como é que vai caminhar com suas próprias pernas? Com sofisticação. Como é que se integra a política de capacitação de mão de obra, política de intermediação de mão de obra, política de geração de emprego, desenvolvimento local? Uma série de ações vai precisar do pessoal estável. Isso é uma mudança significativa no padrão de políticas públicas como nós fazemos. Catástrofe social, acho que forte para dizer a verdade, mas tem de ser como a gente vê, tá? Os dados, a situação de vulnerabilidade diante da crise, de certa maneira, um pouco responsável a forma como eu falei da vulnerabilidade à crise. Eu estava olhando mais o mercado de trabalho, como é que o mercado de trabalho se move em função dos movimentos internacionais, tá? E comparando São Paulo e Rio Grande do Sul, São Paulo foi muito mais afetado pela redução da atividade que ocorreu em 2008 e 2009. Né?
em grande medida, principalmente aquele Estado, por ter uma estrutura produtiva voltada mais para o mercado interno. Evidentemente, no Rio Grande do Sul tem uma estrutura importante voltada para o mercado externo. Tá? Mas não tem elementos assim para poder. Esse é um tema bastante importante, é ver como os Estados, né, responderam à crise, 2008, pelo menos, 2009. Bom, em relação à escala, quer dizer, aqui no Brasil sempre as médias sempre são. Tem que usar com muita parcimônia, muito cuidado, né, dado as extremidades das informações. A média pode ser sempre uma coisa boa. O cara bota o braço no congelador e o outro braço no forninho, média está 36 graus. Você vai numa extremidade muito grande. Se você vai olhar nas cidades, agora os dados das cidades mostram realmente a situação da desigualdade muito grande. Mas eu acho que a importância de informações dessa natureza, né, especialmente em instituições compromissadas com a pesquisa aplicada, na assessoria de governos, ela é fundamental, porque essa informação ela não vai alterar a realidade. Nenhuma informação altera a realidade. Quem altera a realidade é o homem, com suas ações. Agora, a informação, o estudo pode mudar o homem. Se mudar o homem, pode mudar a realidade. Então, é nessa perspectiva que esses trabalhos são realizados. Levanta a questão da ideia da consolidação das redes sociais. Nós participamos diretamente na montagem de uma estrutura, tinha um método, inclusive, de como é que poderia ser feito isso, mas depois, do ponto de vista político, se descomprometeu com essa proposição que segue praticamente na mesma estágio que estava quando foi pensada. Né? Entendemos que ela é uma excelente oportunidade, porque nós temos uma ramificação, uma fragmentação de leis enormes. E um desnível muito intenso quando se considera determinadas áreas em relação a outras. Né? Por exemplo, toda essa parte da assistência no Brasil foi ainda pouco institucionalizada. Certo? E realmente é uma parte da institucionalização que poderia ser perfeitamente complementada, até onde eu sei que esse tema não está sendo tratado. Mas minha parte é agradecer a tolerância e o apoio, a presença de vocês aqui, a nossa satisfação em nome do IPEA, e podemos ser tão bem acolhidos aqui na PE. Estamos cada vez mais ansiosos por aumentar a nossa cooperação e entender melhor o Rio Grande do Sul a partir das suas partes